Vamos agora ouvir a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Apocalipse, capítulo 17, versículo 7, fala assim: Mas o anjo me disse, por que te admiras? Eu mesmo te vou dizer o símbolo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. E no versículo 8 diz assim: A fera que tu viste era, mas já não é ela. Deve subir do abismo, mas irá à perdição, admirar-se a habitantes da terra, cujo nome não está escrito no livro da vida. Desde o começo do mundo venho receber a fera que irá e já não é mais. E no versículo 9 diz assim: Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta as mulheres. E no versículo 10 diz assim: São também 7 reis, 5 já caíram, um subiste e outro ainda não veio. A 4, quando virá, deve permanecer pouco tempo. E no versículo 11 diz assim: Quando a fera que era já não é ela mesmo, é um 8º rei, todavia um dos 7 caminhos para a perdição. E no versículo 12 diz assim: Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberá o reino, mas que receberão por um momento perder real com a fera. E no versículo 13 diz assim: E ele tem mesmo pensamento transmitir à fera a sua força e seu poder. E no caminho, e no versículo 14 diz assim: Combateram contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que estão com ele, são os chamados, os escolhidos, os fiéis. E no versículo 15 diz assim: O anjo me disse: As águas que viste à beira dos quais prostitutas se senta no povo a multidão nessas línguas, nações e língua. E no versículo 16 diz assim: Os 10 chifres que viste como a fera adiaram a prostituta das despejá-la, desnadá-la, não hão com comer-lhe e as carnes e a queimarão o fogo. E no versículo
No versículo 17 fala assim: porque Deus lhe aceitou o desejo que escutai os seus dignos de concundires a sede de sua sabedoria, a fera até que se cumpram as palavras de Deus. As feras, né? E no versículo 18 fala assim: as mulheres que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da fera. Agora vamos para o 18, né? E no versículo 18 diz assim, no capítulo 18, no versículo 1, fala assim: depois disse, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada por sua glória. E no versículo 2 diz assim: clamou em alta voz dizendo: caí, caí, Babilônia, a grande tornou-se morada dos demônios e prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. E no versículo 3 diz assim: porque todas as nações beberam o vinho da ira e da luxúria, pecaram com os reis da terra e os mercadores da terra enriqueceram com o exército do seu luxo. E no versículo 4 fala assim: ouvi a outra vez do céu que dizia: meu povo saiu que sou meio para não participar do seu pecado e não tenha parte nas suas pragas. E no versículo 8 diz assim: porque seus pecados se ocuparam até o céu, Deus se lembrou das suas injustiças. Fazei com ele ao que faz contigo e retribuiu-lhe duplo de sua melancolia na taça que era de beber e dá-lhe o dobro. E no versículo 7 fala assim: no mesmo proporção que fez a estação de luxo e dá-lhe a pretendo mais, ela disse o seu coração: estou no troco com a rainha e na viúva nunca conheci luto. E Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dos Pais do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que nós ama, que é o nosso caminho, com a graça dele e o poder dele, nós estamos com o poder dele para dizer amém a todos.